A procura na UPA Sabará, que é referência para os casos suspeitos de coronavírus, teria aumentado nos últimos dias. Mas e o aumento da testagem para a Covid-19? Será que se confirmou também com a Secretaria de Saúde, como ela tinha anunciado na semana passada? Quem tem mais informações para vocês ao vivo sobre esse tema é a Heloísa Pedrosa, que retorna conosco. Elô, aumentou, pelo menos a informação inicial, que aumentou o número de pessoas lá na UPA do Sabará. O número de testagem realmente aumentou também ou continua aquela mesma? Oi, Cid. Então, nós recebemos essa informação, sim, de um aumento ali na UPA do Jardim Sabará, de pessoas com suspeitas da Covid-19 procurando atendimento. Mas em conversa com o secretário aqui, ele vai explicar para nós se isso é algo esporádico ou uma tendência de aumento realmente nessa procura. Quanto aos testes, estão liberados na UPA, mas esses testes não são para todos. Para esclarecer melhor tudo isso, está aqui ao meu lado Felipe Machado. Secretário, realmente essa procura é algo esporádico por enquanto ou é uma tendência, existe já uma tendência de aumento na procura quanto aos casos relativos à Covid-19? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Cid, a todos que nos assistem. Nós não registramos esse aumento na demanda. É evidente que a gente não pode fazer avaliação de aumento baseado em um único dia, não é? Nós começamos a UPA como centro de triagem, unidade exclusiva para atendimento respiratórios, isso em 25 de março, com uma média de atendimento de 180 pessoas. E os números atuais traz uma média de 100 atendimentos por dia. Então, não registra um aumento, muito pelo contrário, uma diminuição. É evidente que dois fatores podem aumentar esta procura pela unidade. Quais são? A questão de nós passarmos a testar aqueles pacientes com síndromes gripais dentro de um protocolo, e como você bem colocou, há todo um critério médico para definir quem vai fazer o teste, não é qualquer paciente que chega lá com a vontade de fazer o teste que será colhido. Tem um protocolo médico justamente para que esse exame seja qualificado e tenha um resultado real, e não simplesmente a gente faça teste de forma indiscriminada fora dos protocolos vigentes pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, que é a partir do terceiro dia de sintomas. Essa é a indicação para a realização do PCR. Outro fato que pode colaborar nos próximos dias para o aumento de demanda é justamente a chegada do frio. Então, nós temos aí números históricos de todo ano o serviço de saúde ele sofre um aumento de procura a partir da segunda quinzena de maio em diante, que pode chegar a 30%. Muitos desses aumentos são vinculados às crianças. E nesse momento, como nós não temos as aulas, ou seja, as crianças não estão em convívio coletivo, há uma tendência também que esses números não cheguem a 30%. Mas de qualquer forma pode ocorrer, e dentro desse contexto do coronavírus nos preocupa, por isso todas as medidas estão sendo adotadas. Em relação aos testes, então, você até comentou aqui, nem todo mundo que chegar ali vai ser testado. Só para a gente detalhar melhor, para a pessoa inclusive não perder a viagem, sobrecarregar o sistema na UPA, quem será testado? Isso é um critério médico. Na verdade, a pessoa não pode ir lá na UPA simplesmente porque ela acha que vai ter direito ao teste. Ela tem que ir se ela tiver com sintomas respiratórios, se ela tiver com algum problema de saúde, para que os nossos médicos avaliem e aí sim defina se vai ou não indicar os testes. Pode acontecer no caso que a pessoa chegue na unidade com sintomas gripais agudos, fortes no primeiro dia e naquele momento não se faça o teste. Mas essa pessoa vai ser monitorada no segundo e no terceiro dia e vai ter um retorno garantido na unidade para que aí faça o teste no momento certo, cujo resultado vai ser o resultado adequado. A gente não pode, dentro desse contexto em que há um déficit de teste no Brasil e no mundo, simplesmente desperdiçar o teste. Criamos uma central de monitoramento de síndromes gripais que tem justamente essa função, monitorar os pacientes até que seja o momento adequado de fazer o teste, depois aguardar o resultado do teste e, se for confirmado, continua esse monitoramento por mais 14 dias e, se descartado, libera o paciente para o retorno das suas atividades de rotina. A gente viu o número de casos confirmados crescer nos últimos 4 dias em torno de 30%. São 162 casos confirmados da Covid-19. Até que ponto isso é resultado de uma testagem ampliada e até que ponto isso realmente é o avanço da doença e precisa realmente trazer aquela grande preocupação?
Olha, os números na literatura traz que para cada caso confirmado do coronavírus, nós podemos ter entre 8 e 15 casos, dependendo da situação de subnotificação, chega a 20 casos. E agora nós estamos ampliando o número de testes, então esse aumento dos casos confirmados já era esperado, até mesmo porque nós estamos agindo em uma gama da população que antes não era testada e não era observada, que são essas síndromes gripais leves. Se a gente acompanhar o boletim da Secretaria de Saúde, os casos que foram confirmados, a sua grande maioria, quase totalidade, são casos que estão em isolamento domiciliar. Os números de pacientes internados em enfermarias e UTI têm se mantido estável desde o começo da pandemia. Ele está variando entre 3, 5, às vezes 7 pacientes, e isso não mudou. Todos esses dados e indicadores nos traz a conclusão de que esse aumento que nós tivemos nos últimos dias está diretamente ligado e atrelado ao número maior de testes que está sendo realizado na cidade de Londrina. A Secretaria se pauta também muito pelos casos ativos, que vocês têm essa monitoria frequente e constante. Qual que é a realidade dos casos ativos na cidade que realmente podem transmitir a Covid? Olha, nós com os números atuais, se eu não me engano, temos pouco mais de 20 casos ativos. Grande maioria, se eu não me engano, 14 estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados. Esse monitoramento é muito importante no sentido de que essa pessoa não continue transmitindo. Nosso grande objetivo é conseguir encerrar esse ciclo de transmissão do vírus ali naquela pessoa. Por isso esses testes em pacientes sintomáticos leves são muito importantes, porque há muitas pessoas que vão ter sintomas leves e outras que nem sintomas vão ter, mas mesmo assim elas transmitem o vírus. Então, dentro de um contexto de casos de 160, nós temos aproximadamente 20 casos que são casos ativos e mais de 100 pessoas que já se recuperaram do coronavírus na cidade.